Fala pessoal, tudo beleza? Que bom ter você aqui para mais um bate-papo desse que a gente adora, sabe? Hoje a gente vai se jogar de cabeça num papo que, olha, pode desvendar um segredo sobre a mente masculina que você nem imagina. Sabe aquele silêncio dele que às vezes parece um muro? Pois é, a gente vai descobrir que ele, na real, diz muito mais do que 1000 palavras. Se você já se sentiu meio perdida tentando entender o que se passa lá dentro daquele homem que parece intocável, fica comigo. Garanto que essa conversa vai abrir uns caminhos novos na sua cabeça. E, para não perder nenhum dos nossos próximos encontros por aqui, já clica em se inscrever no canal e ativa o sininho. Assim, a gente fica conectada. Bora lá. Ainda que ele fique mudo, o silêncio de um homem, acredite, ecoa mais verdades sobre a sua alma do que qualquer grito alto que ele possa dar. Lá nas profundezas daquele lugar, que Jung chamou de inconsciente coletivo, mora uma verdade tão antiga que poucos topam encarar. Todo homem que por algum motivo levanta essas muralhas enormes de emoção, carrega consigo um terror primordial. Não o pavor de ficar sozinho fisicamente, mas aquele abandono que remonta às épocas das cavernas da mente. Sabe? A Gentivi, um homem que parece indestrutível, mas no fundo, está ali a manifestação clara de uma ferida antiga. Uma blindagem que ele foi construindo com o passar do tempo, tão velha quanto a própria humanidade. Aquela pose de gelo que o homem faz. A frieza emocional não é sinal de força, como muita gente por aí vive dizendo que nada. Ela é na verdade uma máscara muito, mas muito antiga, usada para esconder um medo que é o mais frágil de todos, a vulnerabilidade quando ele se vê de cara com o feminino, com o seu poder de transformar tudo. A sombra, essa parte que a gente nega da personalidade, guarda um segredo que pouca gente pesca. Quanto mais dura é a armadura, mais delicada e sensível é a pele lá por baixo. É uma ironia, não é? Essa é a contradição principal que a psicologia profunda nos revela, e que você vai ver se descortinar bem na sua frente. Agora mesmo, o que talvez você nem imaginava, é que existem uns sinais invisíveis, uns gestos, tão de leve, umas frequências de emoção, que conseguem furar essas defesas, sem precisar de uma palavra sequer. O inconsciente masculino, veja só, já vem de fábrica programado para farejar qualquer ameaça à estrutura que ele montou lá dentro. Isso acontece por meio de umas linguagens bem antigas, que existiam antes mesmo de a gente aprender a falar. Os cantos mais escuros e os mais iluminados desse território que ninguém explorou, guardam umas chaves ancestrais, que, quando ativadas, liberam umas transformações de tirar o fôlego naquele que se recusa a sentir. É tipo um prenúncio do que está por vir. Os arquétipos junguianos, essas forças primordiais que moldam a gente sem a gente nem notar, revelam um padrão surpreendente. Aquele homem que está distante emocionalmente, no fundo, não teme uma rejeição na lata. O medo dele é acionar, sem querer, o complexo materno negativo. Sabe? Aquela sensação que te joga no chão, de que você não vale nada, que o reconecta com o pavor que ele tinha quando era só uma criança. A partir do momento que você saca como esse mecanismo funciona, vai perceber que nunca precisou de falatório, só da linguagem do silêncio. Aquela dos símbolos que moram no inconsciente, a individuação, esse caminho quase sagrado de virar quem a gente realmente é. Exige que a gente encare de frente os medos que nos prendem e os comportamentos que se repetem e só nos fazem mal. Nos próximos parágrafos, vou te mostrar como essas descobertas da psicologia analítica podem, de mansinho, mudar tudo entre você e o homem que se esconde atrás daquela máscara de frieza emocional. Prepare-se para ver a ânima dele, aquela parte feminina que está ali dormindo, acordar nesse homem que tem medo de sentir, tudo através dos padrões invisíveis que o Carl Jung desvendou depois de décadas fuçando nas profundezas da psique humana. Que coisa! A psique masculina, toda montada em camadas e mais camadas de defesa que foram construídas desde que ele era criança, opera de um jeito que a razão nem consegue alcançar. O homem que é frio nas emoções não escolheu ser assim, viu? Foi lapidado por umas experiências lá da infância, umas dores que ativaram esse complexo de abandono, muito antes de ele sequer conseguir dar nome a esse sentimento. Quando a gente vê essa manifestação de desconexão por fora, estamos, na verdade, testemunhando um processo de se proteger que começou lá nas primeiras feridas dos relacionamentos, quando o menininho aprendeu que sentir dói e que certas dores da emoção podem ser insuportáveis. O inconsciente, em sua sabedoria sem fim, criou uma estrutura para proteger, um escudo, o arquétipo da sombra. Essa parte que a gente nega em nós, que carrega tudo o que a gente rejeita, guarda as chaves para mudar esse homem que parece inatingível. Carl Jung, ao se afundar nas profundezas da psique coletiva,
Sacou que quanto mais dura é a máscara que a gente usa por fora, mais intensa é a atividade que compensa lá no inconsciente. Esse homem que parece não sentir nadinha, tá na verdade, sentindo tudo com uma intensidade avassaladora. Mas, ai, essas emoções foram banidas para umas cavernas lá dentro dele, bem longe da luz da consciência, protegidas por uns guardiões invisíveis, que chamamos de mecanismos de defesa. Medo da perda, veja só, age no inconsciente masculino como uma força que veio antes de qualquer pensamento lógico. Não é só o medo de perder alguém, mas o pavor que vem de longe de perder uns pedaços importantíssimos de si mesmo, que foram, meio que sem querer, jogados na pessoa do outro. Quando um homem coloca a energia da sua mente em uma mulher, ele, inevitavelmente, projeta nela uns aspectos da sua ânima, a contraparte feminina que mora dentro dele. É aquele arquétipo que carrega a capacidade dele de se conectar com a emoção, a intuição e uma profundidade de sentimento. Esse processo rola sem a gente perceber, nas camadas mais fundas, onde moram os padrões arquetípicos que mandam no nosso jeito de ser. A frieza emocional funciona como um escudo contra a vulnerabilidade, mas, que ironia, também como uma prisão, que impede a individuação, esse caminho sagrado de se tornar quem a gente é de verdade. O homem que se esconde atrás dessas muralhas está, sem saber, freando a própria evolução da alma. Ele teme o caos das emoções que poderia bagunçar as estruturas duras que ele construiu, sem sacar que é justamente nesse caos passageiro que nascem novos níveis de consciência. A psique vive buscando um equilíbrio, e quanto mais ele se agarra em não integrar os lados femininos dele, mais o inconsciente vai forçar essa integração. Pode crer. Os símbolos que disparam o medo da perda transcendem qualquer fala. Eles agem por meio de umas linguagens primordiais que se conectam direto com o inconsciente. Quando Jung estudou os sonhos e as visões de quem o procurava, ele notou uns padrões que se repetiam, unindo as experiências humanas através do tempo. Esses símbolos são como umas pontes entre mundos, o consciente e o inconsciente, o pessoal e o coletivo, o masculino e o feminino. É por essas pontes cheias de simbolismo que a gente consegue entrar nos cantos secretos da mente masculina, onde moram os medos mais profundos e os desejos mais sinceros, esperando um toque que transforma, que só o encontro de verdade com o outro pode dar. A comunicação que não usa palavras carrega uma potência na alma que atropela qualquer discurso bem feito. Quando a gente se livra da necessidade de encher o silêncio com a fala, a gente acessa uma linguagem antiga que conversa direto com as partes mais fundas do nosso ser. O homem que é distante emocionalmente aprendeu, e muito bem, a filtrar conversas. E Archimedes, o escudo da razão dele está pronto para rebater qualquer tentativa de penetração que venha pela fala. Mas o sistema de defesa dele não foi feito para segurar a comunicação que rola no nível dos arquétipos. Naquela dimensão onde vivem os símbolos primordiais que moldam a nossa experiência humana, desde que o mundo é mundo, que o coisa, não. O corpo feminino, com sua sabedoria natural, carrega a linguagem simbólica da Grande Mãe, aquele arquétipo universal que é tipo um abraço, transformação e mistério. Quando uma mulher habita de verdade a sua presença física, sem tentar convencer ninguém ou persuadir, ela acende no inconsciente masculino umas memórias ancestrais de que ele pertence, de que ele é completo, que vieram antes de qualquer essa presença que ele nota, cria um campo de energia que vibra com os lados mais vulneráveis desse homem, aquelas que foram jogados para as sombras da sua mente. A ironia reveladora é que quanto menos ela tenta alcançá-lo, com palavras, mais profundamente a presença dela consegue furar as defesas dele. Os olhos, essas janelas da alma, como Jung dizia, em segundos, dizem o que 1000 conversas jamais conseguiriam expressar. Quando uma mulher sustenta o olhar com uma presença que preenche tudo, sem ficar esperando ou julgando, ela cria um espelho para o homem que o deixa enxergar uns pedaços esquecidos de si mesmo. Esse contato visual, que é de verdade, aciona o que Jung chamava de função transcendente. Essa capacidade misteriosa da mente de criar pontes entre os opostos, que parecem nunca se encontrar, o homem frio nas emoções, ao ser visto de verdade, para além da sua máscara, sente uma inquietação lá dentro, antes mesmo de acordar, como se algo que estava dormindo começasse a se mexer lá no fundo. A linguagem corporal consciente age como um ritual que acessa direto o inconsciente coletivo. Gestos que parecem simples, o jeito dela ocupar o espaço, a qualidade da sua respiração, a suavidade dos seus movimentos, menos carregam os simbolismos, que vão além do que a gente entende com a razão e disparam umas respostas instintivas no outro. O corpo feminino, quando ele é habitado com uma presença que te preenche, vira um campo magnético que
que bagunça a rigidez da defesa masculina. Essa bagunça não acontece na sua personalidade, mas nas estruturas mais antigas, nos arquétipos que seguram a identidade, abrindo umas pequenas fissuras por onde a luz pode, finalmente, começar a entrar naquela fortaleza de emoção, a ausência, estratégica, não como uma manipulação, mas como um espaço sagrado para que tudo se transforme, cria um vazio na mente dele. Isso então ativa o medo primordial do abandono. Quando uma mulher que já virou importante na vida de um homem que se distancia emocionalmente, cultiva sua independência na alma e no espírito, mostrando que ela é completa e não depende da presença dele, um alarme silencioso toca no inconsciente masculino, a psique do homem, de cara com a chance de perder algo que ainda não foi sentido ou integrado por completo. Começa a se mexer para compensar. É como se o inconsciente sussurrasse: "Ei, tem um tesouro que você ainda não achou, e ele pode sumir antes mesmo de você ter a chance de conhecê-lo." O silêncio que tem uma presença, sabe, cria um campo na mente onde os mecanismos de defesa dele começam a amolecer. Quando uma mulher cultiva a arte do silêncio consciente, não um silêncio vazio ou ressentido, mas aquele que está cheio de significado de autoconhecimento, ela estabelece uma frequência que vibra e desequilibra os padrões que estão grudados na mente dele. Esse silêncio eloquente chama o homem para um terreno que ele não conhece, onde as regras que ele já sabe para lidar com as emoções não valem mais. O desconforto inicial que ele sente é, na real, o primeiro sinal de que a ânima dele, essa parte feminina que está lá dentro e que carrega a capacidade dele de sentir, intuir e se conectar fundo, está despertando o processo de individuação. Essa jornada, sagrada para se tornar uma pessoa completa na alma, exige que a gente aceite e integre os lados da nossa personalidade que a gente sempre negou. Roma, que jogou para debaixo do tapete a sua natureza emocional, muitas vezes joga para fora esses pedaços, e adivinha, quase sempre na figura da mulher. Quando essa mulher se recusa a carregar essas projeções dele e as devolve de mansinho com a sua presença que é de verdade, ela vira um espelho que reflete de volta para ele tudo o que ele tentou esconder. Acima, esse processo não acontece com brigas ou acusações, mas com a integridade da alma que, naturalmente, ilumina as sombras em volta. A mulher individuada, então, vira uma espécie de catalisador, sem querer, para a transformação masculina. O medo da perda, quando ele é acionado nas camadas mais fundas da mente, se mostra primeiro como uma inquietação que não dá para explicar. O homem que é distante emocionalmente começa a sentir uns desconfortos lá dentro que ele não consegue dar nome ou entender. Aqueles jeitos que ele sempre usou para se defender, menos a racionalização, o afastamento, a projeção, começam a falhar de leve, deixando que uns pequenos raios de consciência furem a armadura dele. Esses momentos em que ele fica vulnerável sem querer criam umas rachaduras na estrutura dura que segura a frieza emocional dele. É como se algo que estava dormindo começasse a acordar, trazendo umas memórias ancestrais de conexão e de pertencimento que vieram antes das feridas que ele sofreu nos relacionamentos, o arquétipo do feminino misterioso. Aquele que ao mesmo tempo atrai e apavora o lado masculino. Acende no homem frio nas emoções uma tensão primordial entre o desejo e o medo. Jung notou, nos seus estudos dos mitos de vários lugares, que o encontro com um feminino que transforma representa, ao mesmo tempo, a promessa de se sentir completo e o pavor de a sua própria identidade se dissolver. Quando uma mulher encarna, de verdade, essa natureza misteriosa dela, não como um truque para manipular, mas como uma expressão autêntica da sua totalidade na alma, ela convida o homem para um terreno que ele não conhece. Esse convite silencioso ecoa nas partes mais antigas da mente dele, aquelas que reconhecem por instinto o poder que o feminino tem de transformar. A economia da alma opera por leis próprias que vão além da lógica consciente. E ao estudar o fluxo de energia da alma, a libido no seu sentido mais amplo, descobriu que quanto mais a gente tenta controlar ou abafar uma força que vem de dentro, mais poderosa ela fica no inconsciente. O homem que gasta uma energia tremenda para manter a sua frieza emocional está, sem perceber, alimentando a força daquilo que ele mais teme. Quando uma mulher se recusa a entrar nesse jogo de controle e cultiva a sua própria plenitude, sem tentar quebrar as defesas dele, cria-se um desequilíbrio no sistema de energia que, inevitavelmente, busca uma nova configuração. Na sua sabedoria profunda, sempre se move em direção a ser completa. O inconsciente coletivo, esse baú de experiências ancestrais que a gente divide com toda a humanidade, guarda uns padrões de relacionamento que vieram antes da nossa vida. Individual. Quando Jung
mergulhou nas profundezas desse território da mente, ele viu que certos jeitos de agir e de reagir emocionalmente estão gravados na nossa natureza mais básica, tipo uma memória da espécie que passa por cima de tempo e cultura. O medo de perder algo importante está entre esses padrões mais antigos, tão velho quanto a nossa capacidade de criar laços. No homem distante emocionalmente, esse medo ancestral foi, com muito cuidado, isolado por uns mecanismos de defesa, bem complexos, mas ele continua vivo nas camadas mais fundas da sua mente, esperando o toque que transforma para acordá-lo. A presença feminina autêntica, aquela que não busca aprovação ou validação de fora, fala direto com o inconsciente, masculino por uns canais que ultrapassam a razão. Quando uma mulher habita de verdade o seu corpo e a sua verdade emocional, sem tentar provar o seu valor ou conquistar espaço na mente dele, ela estabelece uma frequência que vibra e que o homem frio nas emoções não consegue ignorar. Essa qualidade de presença não exige uma resposta imediata, mas planta umas sementes de transformação que vão brotar na hora certa. É tipo um chamado silencioso que ecoa nas cavernas lá dentro dele, onde vivem os lados da personalidade masculina que foram negados. A sombra, esse lugar onde a gente guarda tudo o que rejeitamos em nós mesmos, vive buscando se expressar e ser assim. Quando ela é reprimida por tempo demais, ela se mostra em projeções que a gente não controla, em comportamentos que viram mania e em momentos de descontrole emocional que parecem vir do nada. O homem que mantém a sua vulnerabilidade, na sombra, vive sempre em alerta lá dentro, gastando uma energia da mente enorme para manter essa separação que é artificial. A presença de uma mulher que acolhe as próprias sombras com compaixão e sabedoria cria um campo na relação onde ele pode, aos poucos, começar a ver a chance de fazer o mesmo. Esse processo não rola com exigências ou brigas, mas com o poder silencioso do exemplo vivo. A função transcendente, essa capacidade misteriosa da mente de criar pontes entre os opostos que parecem não ter jeito de se unir, age nas profundezas do inconsciente. Jung descobriu que, quando a gente mantém conscientemente a tensão entre os lados opostos, sem ceder à tentação de resolver logo o conflito, aparece uma terceira possibilidade, que passa por cima e abraça os opostos. Quando uma mulher cultiva ao mesmo tempo sua força e sua fragilidade, sua independência e sua capacidade de se conectar fundo, ela ativa no campo da relação uma tensão criativa que convida o homem frio nas emoções para um novo território da alma, um espaço onde a rigidez e a fluidez das emoções podem coexistir, criando jeitos inéditos de se expressar e de viver. O medo da insignificância é uma das feridas mais profundas e menos percebidas da alma masculina. Por trás daquela máscara de autoconfiança e de distanciamento emocional, se esconde muitas vezes um pavor original, o de não importar de verdade, de ser descartável ou de ser substituível. Essa ferida é antigal, que está enraizada tanto na biologia da evolução quanto nas estruturas da sociedade, se mostra de umas formas tão sutis que a gente nem percebe de cara. Quando uma mulher desenvolve a capacidade de ver além das defesas e se conectar com a essência masculina, não com o papel social que ele faz, mas com o ser de verdade que mora atrás das muralhas, ela toca, sem querer, essa ferida primordial. Esse toque, quando ele tem a sua presença de verdade e um respeito que vai fundo, tem o poder de começar um processo de cura que passa pela razão. O processo de individuação. Essa jornada única para se tornar uma pessoa completa na alma, exige que a gente encare os nossos medos mais fundos. Jung viu, de novo, que o crescimento de verdade da mente não acontece na zona de conforto e segurança, mas sim quando a gente encontra, de olhos abertos, aquilo que mais nos apavora. Para o homem que é frio nas emoções, esse confronto, que não tem como fugir, envolve se abrir para a possibilidade da dor emocional, da rejeição e do abandono. Exatamente as experiências das quais suas defesas foram feitas para protegê-lo, a presença de uma mulher que entende esse processo, sem tentar apressar ou controlar, cria um campo seguro onde essa abertura gradual pode ocorrer, no ritmo natural da sua mente. A projeção inconsciente age como um mecanismo automático, pelo qual a gente joga nos outros umas características que não reconhecemos em nós mesmos. Jung descobriu que quanto mais forte é um conteúdo que está no inconsciente, mais intensa é a energia com que a gente o joga para fora. O homem que abafou sua fragilidade emocional, muitas vezes, joga em figuras femininas tanto o desprezo que ele sente, quanto o desejo secreto de se conectar fundo, criando uma ambivalência que confunde nos seus relacionamentos. Quando uma mulher
saca essas projeções, sem se deixar levar por elas, e se mantém firme na sua própria verdade interior. Ela quebra o ciclo automático que vive reforçando o distanciamento emocional masculino. Medo da perda se mostra de umas formas tão de leve que a gente nem percebe no dia a dia. Umas pequenas mudanças no corpo, uma tensão que surge do nada nos ombros, uma respiração mais rápida, um olhar que desvia bem na hora em que a intimidade emocional vai se aprofundar. São sinais que revelam que esse medo primordial foi a mulher que desenvolveu a sensibilidade para esses indicadores, que quase não aparecem, ganha acesso a um nível de comunicação que ultrapassa as defesas conscientes. Essa percepção mais apurada não deve ser usada para manipular, mas para criar um campo na relação onde o homem possa, aos poucos, reconhecer os seus próprios padrões de fuga e de evitar. O primeiro passo essencial para qualquer transformação que é de verdade, a sincronicidade. Esse princípio de conexão que não tem causa e que é significativa, se mostra como uma linguagem pela qual o inconsciente comunica verdades que a consciência ainda não está pronta para aceitar de cara. E registrou um monte de casos onde eventos que pareciam coincidências carregavam umas mensagens bem claras, ligadas ao processo de transformação da mente das pessoas que ele atendia. Quando uma mulher cultiva a sua intuição e se mantém aberta às sincronicidades que surgem na relação, ela acessa um tipo de conhecimento que vai além da lógica linear. Esses momentos sincrônicos, muitas vezes, trazem à tona exatamente os símbolos e as situações que são necessários para acionar o próximo passo no despertar emocional masculino, ou arquetipo do pure eterness, o menino eterno, que teme se comprometer e ser limitado, vive nas sombras da mente do homem que é distante, emocionalmente. Essa energia da alma, quando não é reconhecida e integrada conscientemente, se mostra em padrões de fuga emocional, medo de compromisso e uma busca sem fim por coisas novas, sem ir fundo de verdade. A mulher que saca essa energia sem julgar, ou tentar consertar, cria um espaço onde o lado imaturo dele pode, aos poucos, virar o seu potencial positivo, espontaneidade para criar, uma mente que se renova e uma ligação com o espírito. Essa transformação não acontece com exigências ou ultimatos, mas com a presença paciente que vê tanto a limitação quanto o potencial, sem se agarrar só em um deles. A economia da atenção revela umas verdades psicológicas bem fundas que, muitas vezes, a gente nem nota. Percebeu que aquilo para o qual a gente direciona a nossa energia da alma, a nossa atenção constante, inevitavelmente cresce e fica mais forte na nossa vida. Quando uma mulher aos poucos tira a sua atenção da frieza emocional masculina, parando de alimentá-la com as suas reações de frustração, de súplica, ou de tentativas de quebrar a barreira, ela cria um vácuo na mente onde novas possibilidades podem surgir. Essa retirada estratégica não é manipulação, mas um jeito consciente de realinhar as próprias energias, que naturalmente convida o outro para um novo modo de se relacionar. Os medos mais profundos, segundo Jung, não estão na mente que pensa, mas sim no corpo, nas memórias celulares e em estruturas arquetípicas que nasceram antes da nossa própria história. O homem que é distante emocionalmente, não raro, criou defesas intelectuais elaboradas contra a vulnerabilidade. Sabe, ele arruma um monte de justificativas lógicas para se afastar das emoções. Mas essas defesas são impotentes diante da linguagem corporal autêntica e das expressões que não usam palavras de uma mulher que se sente inteira em sua própria pele. O corpo reconhece umas verdades que a mente ainda não está pronta para admitir. A sombra coletiva da masculinidade de hoje carrega umas feridas ancestrais que vão além das histórias de cada um. Ao longo das gerações, alguns lados da experiência emocional masculina foram, sistematicamente abafados, criando um complexo cultural que afeta todo homem, não importa a sua história pessoal. Jung notou que esses complexos que a gente divide são ainda mais potentes que os individuais, justamente porque eles agem escondidos. A gente os toma como normais dentro de uma cultura. Quando uma mulher saca essas dinâmicas que ultrapassam o pessoal, ela ganha a capacidade de se relacionar com o homem frio nas emoções para além da história dele, enxergando nele uns padrões que pertencem tanto ao indivíduo quanto ao coletivo. A função sentimento, que é essa capacidade da nossa alma de avaliar as experiências pelo seu valor e significado pessoal, muitas vezes está meio que subdesenvolvida na mente consciente do homem, que é distante emocionalmente. Isso é now queer. Dizer que ele não sinta, significa que a conexão consciente dele com essa função da alma, que é super importante, ficou meio abalada. Jung descobriu que quando uma função é reprimida na consciência, ela continua agindo por conta própria no inconsciente,
E o pior, muitas vezes de um jeito meio bagunçado e primitivo. A presença de uma mulher que vive plenamente a sua própria função sentimento sem exigir que ele retribua na hora, cria um campo na relação onde a função sentimento masculina pode, de mansinho, encontrar um jeito de se expressar conscientemente. Como uma plantinha que se vira devagarzinho para o sol, aquele baço existencial, essa sensação profunda de se sentir desconectado e sem sentido mora muitas vezes nas sombras da aparente autossuficiência do homem frio nas emoções. Por trás das muralhas que o defendem, esconde-se, não raro, uma fome de conexão autêntica tão intensa que precisou ser negada e abafada para que o ego dele pudesse sobreviver às feridas originais. Quando uma mulher cultiva sua própria plenitude, sem depender do homem para preencher os vazios dela, ela, que ironia, cria um espaço onde ele pode começar a reconhecer a própria fome de sentido e de conexão. Esse reconhecimento não rola com briga na lata, mas com um contraste silencioso entre a completude que ela encarna e o vazio disfarçado que ele carrega. O inconsciente se comunica através de linguagens que vão além da razão, e passou décadas estudando essas linguagens simbólicas. Os sonhos, as sincronicidades, as expressões corporais involuntárias, os lapsos significativos, reconhecendo nelas manifestações da sabedoria da alma, que age fora do controle do ego. O homem frio nas emoções desenvolveu uns mecanismos bem sofisticados para controlar o que ele expressa conscientemente, mas continua vulnerável a essas linguagens mais profundas. Quando uma mulher desenvolve a capacidade de ler essas comunicações, inconsciente se interpreta-los antes da hora ou o hace-los como armas, ela acessa um nível de compreensão que passa pelas defesas racionais dele. A transferência psicológica, esse fenômeno pelo qual a gente projeta nos outros figuras importantes do nosso passado, age o tempo todo nos relacionamentos íntimos. Jung expandiu esse conceito para incluir não só as figuras dos pais, mas também as imagens arquetípicas que moram no inconsciente coletivo. O homem distante emocionalmente muitas vezes joga na mulher tanto os seus terrores quanto as suas esperanças mais profundas, criando uma carga emocional ambivalente que ele mesmo não entende. A mulher que reconhece essas transferências, sem se deixar levar por elas, cria um espaço alquímico onde transformações profundas podem acontecer. A ativação do medo da perda não precisa de confronto direto. Na verdade, brigar de frente muitas vezes fortalece as defesas em vez de desfazê-las. Jung descobriu que as mudanças mais profundas na mente acontecem não quando a gente ataca as defesas de frente, mas quando criamos condições para que elas se tornem desnecessárias. Quando uma mulher cultiva sua autonomia, na alma e no espírito, investindo de verdade na sua própria jornada de individuação, sem fazer do homem o centro da sua vida, ela cria um campo magnético que, ao mesmo tempo, atrai e desestabiliza. O medo da perda é ativado não por ameaças ou manipulações, mas pelo contraste silencioso entre a autenticidade que ela carrega e as limitações das defesas que ele construiu. O processo de individuação exige que a gente una os opostos que vivem na nossa mente. Jung dedicou boa parte da vida a estudar essa dinâmica essencial, como os lados que parecem se contradizer na nossa vida podem ser reconciliados em uma totalidade maior e mais complexa. O homem frio nas emoções muitas vezes polarizou a sua experiência, se identificando só com as qualidades que são associadas tradicionalmente ao masculino, a razão, a independência, o controle. Enquanto isso, ele reprimiu os aspectos que complementam, ligados ao feminino, a vulnerabilidade, a fluidez das emoções, a presença de uma mulher que já uniu harmoniosamente essas polaridades nela mesma. Cria um espelho vivo que revela a ele, sem palavras, as chances de uma vida mais completa. A ativação inconsciente do arquétipo da ânima se manifesta através de uns sinais tão de leve que a gente nem percebe no dia a dia, uma inquietação que não dá para explicar, uma irritabilidade sem motivo aparente, um fascínio súbito por certas qualidades ou atividades, sonhos que se repetem com figuras femininas misteriosas. Tudo isso é sinal de que a ânima está querendo se mostrar conscientemente. Jung observou que esse processo muitas vezes fica mais forte quando uma mulher, através da sua própria totalidade na alma, evoca no homem os lados femininos que ele reprimiu em si mesmo. Essa evocação não é de propósito, mas um efeito natural do encontro entre as polaridades que se completam. O medo da perda, quando ativado nas camadas profundas da psique, cria uma tensão criativa que pode dar início a transformações fundamentais. O homem frio nas emoções construiu sua identidade, consciente
em cima da ideia de que não precisa de uma conexão emocional profunda, de que ele pode existir como uma ilha autossuficiente. Quando essa construção é desafiada em silêncio pela presença de uma mulher, que oferece possibilidades de conexão, sem exigir, cria-se um campo de tensão na mente, onde as velhas certezas começam a derreter. Essa dissolução, ela raramente é um processo confortável. Muitas vezes, se mostra no começo como irritabilidade, tentativas de se afastar de novo, ou até uma intensificação temporária das defesas. Esses sinais, quando a gente os reconhece com clareza, mostram que o processo de transformação já está rolando. A sabedoria da psique vai além das nossas intenções conscientes. Jung dedicou a vida a estudar essa inteligência que vive lá dentro, que opera por leis próprias, muitas vezes em direções que o ego não consegue entender de primeira. O homem distante emocionalmente não escolheu ser assim, como uma estratégia de sobrevivência da mente em resposta a feridas profundas. Do mesmo jeito, a transformação dele não vai rolar por decisões puramente conscientes, mas através de um processo orgânico guiado pela sabedoria que já nasce com a psique. A mulher que entende essa verdade fundamental abandona a tentativa de consertar ou mudar o outro, reconhecendo que o papel dela não é o de terapeuta ou salvadora, mas do catalisadora, uma presença que, através da sua própria autenticidade, cria condições para que a inteligência natural da psique possa mostrar o seu próprio caminho de cura. O corpo, como um veículo de comunicação inconsciente, revela umas verdades que vão além das palavras. Jung, na sua visão completa da psique, observou que as respostas do corpo, tensão, relaxamento, o jeito de respirar, as microexpressões no rosto, muitas vezes comunicam com precisão o que as nossas palavras negam ou escondem. O homem, frio nas emoções, aprendeu a controlar bem o que ele fala, mas continua vulnerável à sabedoria do corpo, que responde por instinto a ameaças e oportunidades no campo da relação. A mulher que desenvolveu sensibilidade para esses sinais do corpo, tanto nos outros quanto nela mesma, acessa um nível de comunicação que passa pelas defesas conscientes. O processo de confrontação com a sombra é um dos desafios centrais da individuação. Jung observou que os conteúdos que a gente reprime não somem, eles continuam ativos no inconsciente, se mostrando em projeções, sonhos, sintomas no corpo e comportamentos que viram mania. O homem distante, emocionalmente, muitas vezes, jogou a sua própria vulnerabilidade na mulher Vendôe, ao mesmo tempo como uma tentação e uma ameaça. Quando uma mulher reconhece essas projeções, sem se identificar com elas, ou rejeita-las por completo, ela cria um espaço onde o homem pode, aos poucos, reconhecer esses aspectos como partes dele. Esse reconhecimento raramente acontece por meio de ideias da razão, mas através de experiências emocionais que não dá para categorizar ou controlar facilmente. A função transcendente aparece justamente nos momentos de maior tensão na mente. Jung descobriu que quando a gente aguenta, conscientemente, o conflito entre os opostos, que parecem nunca se acertar, sem ceder à tentação de resolver essa tensão antes da hora, uma terceira possibilidade surge naturalmente, uma síntese criativa que vai além e inclui os dois polos. Para um homem frio nas emoções, esse momento crucial de transformação acontece quando ele consegue sentir ao mesmo tempo a sua necessidade de se proteger e o seu desejo de se conectar fundo, sem negar nenhum dos dois. A presença de uma mulher que entende esse processo delicado, sem forçar ou atrapalhar, cria um campo seguro, onde essa síntese pode surgir naturalmente. A ativação do medo da perda se mostra muitas vezes em comportamentos que parecem se contradizer. Jung notou que quando conteúdos do inconsciente começam a bater na porta da consciência, a gente vê, com frequência, reações que são um paradoxo, uma aproximação seguida de um afastamento brusco, uma abertura emocional momentânea seguida de uma frieza intensa, sinais de interesse profundo alternados com demonstrações de indiferença estudada. Esses padrões que oscilam revelam a batalha interna entre as forças da mente, que buscam se expressar, e as defesas que tentam manter. Tudo como a mulher que reconhece esses sinais, sem reagir no automático, mantendo a sua centralidade e presença, testemunha em silêncio um processo de transformação que segue as suas próprias leis naturais. O arquétipo do Sênex, aquele velho sábio, que vive dentro da gente e representa estrutura, ordem e limites, muitas vezes, domina a personalidade consciente do homem distante emocionalmente. Essa energia do arquétipo, quando não é equilibrada pelos lados que se complementam na psique, se manifesta como rigidez, um ceticismo exagerado,
e distanciamento emocional. Jung observou que todo arquétipo tem o seu próprio oposto. Então, dentro do Senex mais rígido, mora secretamente o puer mais selvagem e emocional, esperando para ser reconhecido e integrado. A mulher que reconhece e honra os aspectos positivos do Senex masculino, menos a sabedoria dele. A estabilidade e a capacidade de colocar limites menos, cria condições para que os lados complementares possam surgir aos poucos, sem ameaçar a identidade fundamental dele, a jornada do herói. Esse padrão mítico universal que Jung e seu aluno Joseph Campbell estudaram muito, revela umas verdades bem profundas sobre o processo de transformação da mente. O herói tem que inevitavelmente encarar os seus maiores medos, descer ao submundo e enfrentar as sombras que moram lá no fundo para, então, emergir transformado, trazendo de volta um tesouro que beneficia não só a ele, mas a toda a sua comunidade. Para o homem frio nas emoções, esse submundo representa exatamente as emoções que ele teme: a vulnerabilidade, a dor, o desamparo, o desejo de se conectar. A jornada heróica dele não é conquistar territórios por fora, mas explorar com coragem esse território interior que ninguém explorou. A mulher que reconhece a natureza arquetípica dessa jornada, sem tentar apressar ou controlar, vira uma presença que, ao mesmo tempo, testemunha e impulsiona esse processo universal de morte e renascimento simbólicos. O processo de individuação não segue uma linha reta, mas se move em espiral, revisitando temas essenciais, em níveis cada vez mais profundos, de compreensão e integração. Jung observou que as transformações verdadeiras da mente, raramente, acontecem de um jeito linear e previsível. Elas envolvem recuos temporários, períodos que parecem de estagnação, e uns saltos de qualidade que surgem do nada. O homem frio nas emoções, muitas vezes, vive esse processo em ciclos de aproximação e recuo, a cada vez explorando territórios emocionais um pouquinho mais profundos, antes de voltar, por um tempo, para a segurança conhecida das suas defesas. A mulher que entende a natureza em espiral da transformação da mente, reconhece esses recuos não como fracassos, mas como partes importantes do processo, momentos necessários de se firmar antes do próximo movimento, em direção à totalidade. A economia da atenção feminina representa um dos catalisadores mais poderosos para a transformação masculina. Jung observou que aquilo para o qual a gente direciona a nossa energia da mente, a nossa atenção constante, inevitavelmente cresce e fica mais forte na nossa vida. Quando uma mulher muda conscientemente a sua atenção das defesas do homem para as qualidades autênticas dele, mesmo aquelas que só aparecem de vez em quando, ela cria um campo de energia onde essas qualidades tendem a se manifestar com mais frequência. Essa redistribuição da atenção não é manipulação, mas um jeito consciente de se alinhar com a verdade mais profunda que ela percebe no outro. Como um jardineiro que foca não nas pragas, mas nas flores que quer ver brotar, o medo da perda, quando ativado nas camadas profundas da psique, cria uma inquietação criativa que pode impulsionar transformações fundamentais. Jung notou que cada crise psicológica contém ao mesmo tempo perigo e oportunidade. O ideograma chinês para a crise combina os símbolos para perigo e ponto decisivo. Quando o homem frio nas emoções começa a sentir, mesmo que sem perceber, a chance de perder algo que ainda não sentiu por completo, uma conexão autêntica que vai além das suas defesas de sempre. Cria-se uma tensão na mente que pode mobilizar recursos lá de dentro que antes não estavam acessíveis. Esse processo não pode ser forçado ou manipulado, mas pode ser facilitado em silêncio pela presença de uma mulher que permanece consistentemente acessível, sem ser invasiva. Disponível sem ser dependente. A comunicação através de símbolos vai além das limitações da linguagem falada. Jung dedicou a vida a estudar a linguagem simbólica da psique, sonhos, arte, rituais, sincronicidades, reconhecendo que certos conteúdos da alma só podem ser expressos de um jeito certo, através de imagens e experiências que ultrapassam a razão. O homem distante emocionalmente muitas vezes criou defesas sofisticadas contra conversas diretas sobre emoções e vulnerabilidade, mas continua receptivo à linguagem mais antiga dos símbolos. A mulher que cultiva sua própria conexão com o mundo simbólico, deixando que símbolos que surgem guiem naturalmente seus gestos, escolhas e expressões, cria um campo na relação onde comunicações profundas podem rolar por baixo do radar da consciência verbal. A alquimia psicológica, essa tradição antiga que Jung estudou muito, como uma metáfora do processo de transformação interior, revela umas verdades profundas sobre a natureza da mudança na alma. Os alquimistas antigos sacaram, por instinto, que a transformação de verdade exige muito mais que só o conhecimento da razão
ou técnicas mecânicas. Ela pede um envolvimento total com um processo, uma disposição para entrar no vaso hermético, onde os opostos podem se encontrar e se transformar mutuamente. Para o homem frio nas emoções, esse vaso alquímico é, precisamente, o campo da relação onde as defesas dele encontram não resistência, mas acolhimento compassivo, onde a rigidez dele encontra não exigências, mas espaço para flexibilidade, onde o medo dele encontra não confirmação, mas possibilidades de superação gradual. A mulher que entende a natureza alquímica da transformação reconhece que a sua própria presença autêntica, completamente presente, consciente e cheia de compaixão, é o catalisador essencial para essa transformação que segue as suas próprias leis naturais, no seu tempo perfeito. Os caminhos do inconsciente masculino se revelam agora como um mapa ancestral que sempre esteve ao seu alcance. Compreendemos que o homem aparentemente frio não é uma fortaleza impenetrável, mas um ser humano complexo cujas defesas foram erguidas, por razões profundas, que vão além da sua história pessoal. As muralhas emocionais dele não representam rejeição ou indiferença, mas tentativas desesperadas de proteger as partes mais vulneráveis da sua psique, partes que anseiam secretamente por conexão autêntica, mesmo enquanto temem a dissolução que essa conexão poderia trazer. A jornada que fizemos juntos através das camadas da psique masculina nos revelou uma verdade fundamental. O poder transformador não mora em técnicas, manipulações ou estratégias, mas na presença autêntica que transcende palavras, quando uma mulher habita plenamente a sua totalidade na alma, integrando as suas próprias sombras, honrando os seus próprios mistérios, cultivando a sua própria autonomia espiritual, ela cria naturalmente um campo magnético que bagunça as estruturas rígidas que prendem um homem distante emocionalmente. Essa perturbação não é destruição, mas um convite silencioso para uma existência mais completa e autêntica. O medo da perda opera nas profundezas da psique, como um alarme ancestral que pode ser ativado não através de ameaças ou manipulações, mas através do contraste silencioso entre possibilidades. Quando um homem vislumbra, mesmo que por um segundo, a riqueza de experiência que existe além das suas defesas, nasce uma inquietação criativa que a psique, em sua sabedoria infinita, vai usar como combustível para a transformação. Esse processo segue as suas próprias leis naturais e o seu tempo perfeito. Não pode ser forçado ou apressado, apenas testemunhado em silêncio e honrado em sua manifestação única. Carl Jung nos ensinou que o caminho para a totalidade psíquica não é reto ou previsível, mas uma espiral que revisita temas essenciais em níveis cada vez mais profundos de compreensão e integração. Os recuos não são fracassos, mas partes necessárias dessa dança cósmica entre opostos, que aos poucos se encontram para uma síntese criativa. A mulher que entende essa verdade fundamental reconhece que o papel dela não é consertar ou mudar o outro, mas ser uma presença autêntica, que através da sua própria totalidade encarnada, cria condições onde o outro pode encontrar o seu próprio caminho em direção à integração. Se você se conectou com essas verdades profundas que conversamos hoje, se você reconheceu nessa jornada pedaços da sua própria experiência, então um convite silencioso já foi plantado na sua mente. Permita que essa semente germine naturalmente, sem forçar ou controlar o crescimento dela. Observe com uma curiosidade carinhosa as sincronicidades que vão aparecer nos próximos dias, os sonhos que vão visitar suas noites, as novas ideias que vão surgir nos momentos mais inesperados. E se esse conteúdo tocou algo bem lá no fundo da sua alma, compartilhe com quem também busca entender os mistérios da mente humana. Inscreva-se nesse canal para continuarmos juntos essa exploração das verdades que moram nas camadas mais profundas da nossa existência. Esse território sagrado, onde o pessoal encontra o universal, onde o consciente encontra o inconsciente, onde o masculino e o feminino dançam a sua coreografia eterna de separação e reencontro. Deixe seu like também, para a gente saber que você curtiu e que esse papo fez sentido.